Bem, pessoal, aqui é o canal Teolitérias e a gente fala um pouco de semiótica, a gente fala de língua e linguagens. E a pauta do vídeo de hoje nós vamos tratar uma análise semiótica do filme Batman. Muito se fala da franquia, né, desse filme que revoluciona em alguns momentos, na minha opinião, revolucionou a forma de abordar as temáticas, né, e as figurativizações, principalmente no Batman da trilogia do Nolan. E agora falar um pouquinho dessa versão, especificamente em um aspecto, fugindo um pouco da mitologia aí da DC Comics e abordando mais um aspecto semiótico, uma ferramenta aqui para a gente poder ir um pouquinho mais fundo aí na tessitura dessa narrativa. Então, depois da vinheta, eu vou objetivamente tentar explicar para vocês por que vocês devem assistir esse filme, por que esse filme é relevante, por que esse filme ele é interessante, dentro de um panorama temático, além do figurativo. Bora, depois da vinheta a gente vai discutir isso aí. Toda a sequência de Batman exibe, né, uma expectativa muito grande. E do ponto que eu vou elencar, que foge um pouco da esfera da mitologia, né, específica da DC Comics, e cai um pouco aí na questão temática, só assim explicando basicamente o que é a figurativização e o que é a tematização, né? Já tem vídeo aqui no canal abordando isso, mas no caso do cinema, a tematização seria as forças, né? Ou as construções básicas de sentido, dialéticas ou não, opostas ou não, que movimentam, né, a trama, ou que aproximam a trama de questões um pouco mais universais, né? Questões sociológicas, questões comportamentais ou culturais ou psicológicas. A figurativização é a parte fabular, né? A parte de execução, né? da carne dessa tessitura, né? da indumentária, dos artifícios que são usados para chegar até abordar essa tematização. São as metáforas, são as palavras, né? Os recursos que são utilizados para a gente chegar nessa tematização. Então, explicando dentro do filme, que ficaria um pouco mais claro, a gente percebe que no Batman o tipo de narrativa ele é realmente planificado numa narrativa, então ele tem uma tendência a ser mais disfórico, né? Tanto que o layout, as semióticas usadas são as semióticas típicas do Batman, né? Sempre escuro, Gotham City como essa cidade obscura, cheia de guetos e prolifera a excesso aí de violência. Mas agora há umas semióticas envolvidas que fortalecem esse aspecto temático. E essas semióticas levam a fortalecimento da tematização. Então, qual que seria a tematização? A gente vai partir do princípio da barbárie, né? O que é a barbárie? É a ausência de civilização, a ausência de legalidade, a ausência de cumprimento, né, dos princípios básicos do coletivo. E Gotham está desse jeito. Então, para mostrar essa tematização, para mostrar isso que eu estou falando, né, essa antijuridicidade, esse caos, né, total, essa descrença, o filme ele vai colocando cenas, ele vai alocando situações, cores, texturas, obviamente, né, locais, né, aspectos da vida cotidiana que ilustram essa temática que eu estou falando para você, então, que figurativizam isso, né? Então, o bares, a lanchonete, né, na verdade, uma boate, a forma como as pessoas trabalham, né, a sistemática de pessoas muito influentes na cidade que, na verdade, estão mergulhadas nessa lama, né, tudo isso figurativizando aquela temática caótica que não há limite mais entre a moralidade e a imoralidade e nem limite, né, nenhum, né, uma linha tênue aí entre o que é certo e o que é errado, entre a legalidade, a crença nas instituições e tudo mais. Então, esse só para a gente entender, né, o que se passa não contando spoiler, mas o que se passa na cúpula da criminalidade, né, envolvendo a cúpula da justiça, né, essa corrupção total, é uma figurativização explicando, né, a temática do caos, a temática da negação dos princípios e da justiça e tudo mais. Então, o elemento caos, o elemento caótico, ele sempre foi muito importante para os filmes do Batman, assim, no Nolan, quando a presença do Coringa, onde ele aborda a questão do caos, né? Então, o caos é uma ferramenta importante para esse tipo de herói não tão capacitado. Então, você não tem um herói que tem um estímulo de superpoderes. Você tem um herói com menos superpoderes, do ponto de vista
da mitologia de super-heróis, né? Não há um poder específico, mas uma competência muito própria de gerar o caos, assim como é o Coringa, assim como é o vilão desse Batman, né? O Charada. Então, são vilões que estão limitados, né, do ponto de vista de megapoderes sobrenaturais, mas que estão simplesmente de posse de poderes naturais, né, da ordem social ou da desordem social. Então, essa capacidade de construir a desordem social, que Gotham City é essa metáfora plena, né, desse caos total e desse caos aí institucional. E é claro que você vai ter um vilão conectado a isso. Então, um vilão que vai usar, vai mobilizar esses poderes, né, de caos, né, com recursos simples, nem um recurso sobrenatural, né, acima da competência humana, mas que de repente pode desenrolar aí e trazer o caos geral para uma cidade e para o mundo inteiro. E onde é que o filme Batman se torna precioso? Então ele se torna precioso, nesses quase 3 horas de filme, quando ele vai catalisar, ele vai puxar essa questão caótica, essa noção de barbárie, essa noção de civilização, essa descrença coletiva e propor esse diálogo com um único herói, o Batman, sendo um único ser capaz de resolver, questionando essa própria questão do super-herói com poderes a mais para resolver esse caos que tem que ser resolvido pelas próprias pessoas. Então é a desidratação, né, a deslegitimação dessa figura de um único herói sobrenatural, que na verdade ele não é também, ele se limita ali aos seus poderes humanos, essa responsabilidade que esse herói tem, ou teria, o que já tem lá nos filmes do Nolan, ele questionando essa responsabilidade de mudar, né, e que não é realmente a égide do que vai acontecer, né? Não tem essa única responsabilidade. Então, a gente tem a ideia de um coletivo, né? Então, descaracterizar a ideia de um único herói que vai resolver tudo e vai trazer uma estabilidade, porque, na verdade, a estabilidade do caos ela parte do indivíduo para o coletivo, ou seja, é o nível de conexão que nós podemos ter. E aí é que vai ter um segredinho do filme que eu acho a grande sacada, o grande ponto das duas competências semióticas, das duas vozes modais mais importantes. Tá? Vou adiantar logo aqui, né? Eu tenho um outro ponto importante para falar também, que é a questão da vingança versus a noção da esperança. Então, a noção da vingança, ela concentra suas energias numa voz modal que vai dar uma performance mais violenta e que nunca vai solucionar porque ela é retroalimentada e o caos vai sempre se alimentar basicamente do caos. E por outro lado, o coletivo, a partir do momento que ele toma consciência da ideia da responsabilidade que ele tem de se juntar, principalmente em algumas cenas que são construídas, cenas muito didáticas de pessoas se entregando pedaços da cidade e tal, para criar essa metáfora do coletivo, perceber que a ideia é no coletivo e a vingança enquanto a grande categoria modal aí, ser substituída pela esperança. Então nasce esse raiozinho de sol num filme Batman, que é sempre um filme dark, né? Ele está sempre obscuro na ideia da violência e da vingança como forma de resolver tudo, até porque os pais, né, do Bruce foram mortos e ele tem essa égide aí, né, esse viés de vingança. E aí entra uma questão também da aparência das essências, né, porque a construção modal, né, as competências que foram construídas sobre o personagem do Batman, parte da morte do pai e da mãe, por bandidos, aquela coisa arada toda. E agora há um questionamento dessa veracidade dessas informações, né, avaliando a idoneidade do pai do Bruce. Então, você começa a avaliar e ver que ele não era um santo, né, que a riqueza que ele construiu, né, ele multimilionário, bilionário, não é exatamente tão pura e tão plena, né? O filme ele já dialoga com questionamentos críticos a respeito da origem da riqueza, né? Toda riqueza tem uma história, né? Necessariamente não vai ser bonita, na maioria, né? Não generalizando, mas talvez na maioria das vezes tem uma casinha que foi pulada ali nesse processo de construção dessa riqueza. Então, a gente percebe que, já um resumo nessa altura do vídeo para não ficar confuso, os 2 grandes vetores modais que constroem
a essência do Batman. Um é a vingança, né? Dentro desse cenário obscuro, dessa semiótica da obscuridade que o Batman traz em quase todos os filmes. Ela tenta uma substituição por um viés diurno, né? De cooperação e de esperança, tirando dos ombros do personagem, do herói, essa ideia do protagonismo absoluto para resolver todas as situações. Então esse é um grande embate. Essa é a grande sacada do filme, eu acho uma sacada super interessante e abre também aí uma coisa legal para a gente sempre pensar nos filmes de super-herói que já foram pensados nos desenhos animados, que são as easter eggs temáticas, né? Sociológicas ou filosóficas ou gênero, quaisquer que sejam as tematizações que são feitas entre o cinema, que aparentemente é um desenho animado, e a realidade, com o que ele vai olhar essa realidade, que ele vai tentar metaforizar essa realidade ou fazer com que a gente discuta essa realidade. O filme Batman traz isso de modo assim, sempre trouxe, mas dessa vez ele trouxe com um elemento diferenciado, né? Mais disfórico, mais no plano narrativo, menos pirofagia, né? Menos o aspecto da exposição do filme à violência que ele traz enquanto espetáculo e de mais a questão discursiva e narrativa que ele vai trazer. Né? O questionar dessa riqueza do próprio pai, no Wayne, né? Esse questionar também abre um outro vetor de discussão no filme. Então acho que o filme, por esse ponto, não estou aqui para discutir a mitologia da DC ou a mitologia do filme Batman e os seus vilões, mas exatamente a constituição realista desse filme e esse easter eggs novo que todo filme tem, mas que faz agora a gente estar sempre mais atento a pensar no como ele tematiza a realidade, como ele aborda a realidade, e que a gente acabei de gravar também aqui uma análise semiótica do Doutor Estranho, e que também coincide um pouco nesse aspecto, e que vai ter uma correlação aí bem interessante. Tranquilo? Vídeo para a gente discutir isso. Se você gostou do conteúdo, você curte, comenta aqui sua opinião a respeito disso e se optar por se inscrever no nosso canal, se inscreva que a gente está sempre produzindo conteúdo sobre semiótica, literatura, língua e linguagens. Tá? Então encerro por aqui. Indico super você assistir a esse filme. Ele é um filme longo, né? Um filme de 3 horas praticamente. Né? Ele não vai estar mais no cinema, mas se de repente você conseguir acessá-lo para o streaming, assista e depois comente aqui se realmente valeu a pena ou não. Bora, abraços semióticos a todos.